Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arquinautas, a sua viagem pelo mundo da arquitetura, design e construção civil. Nós somos uma plataforma que traz as grandes histórias por trás dos arquitetos, das arquitetas, dos empreendimentos, da construção civil em geral. E hoje nós temos aqui a honra da presença da Rita Tristão, né? A franqueada da Casa Cor Espírito Santo e referência nacional dentro desta área. Rita, tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer, Liomar, estar aqui com você. Muito bom. O prazer é todo nosso, Rita. A gente tem muita curiosidade de saber da sua carreira, de como que você chegou a ser a franqueada, né, da Casa Cor e essa vida sua de empreendedora, né? Você é uma arquiteta empreendedora, né? Mas lá atrás a Rita começou com o desejo de ser arquiteta, de trabalhar com a parte de desenho, construção. Conta pra gente como é que foi esse começo. Essa história? Sim. Eu sou apaixonada por arquitetura, Liomar, sempre fui. Eu comecei a circular, né, por essa área quando eu fiz o curso na Escola Técnica de Edificações. Ah, que legal. Então eu entrei com 14 anos, eu já sabia o que eu queria realmente fazer edificações e cursar arquitetura. E assim eu consegui, né, seguir esse caminho, porque logo depois entrou o curso de arquitetura na UFES, que não tinha. E eu terminei o curso na escola técnica, trabalhei um pouquinho em alguns escritórios, aí, como desenhista, né, como projetista de técnica, e depois ingressei na UFES e fiz arquitetura, sempre vivi esse mundo, né, sempre projetei trabalhar com isso, voltaria e faria tudo novamente, porque eu amo esta profissão. Terminando o curso, eu já fui para o Rio de Janeiro. Teve um detalhe que você falou como empreendedora, eu não sei se você sabe, mas o curso de arquitetura, por ser novo na UFES, ele não tinha um espaço definido. A gente vivia circulando e reivindicando um espaço para o curso de arquitetura. Ainda não tinha o CEMUNI. Então... Tinha os CEMUNIs, mas eles eram do curso de artes. Então, a gente fazia uma aula no curso de arte, no centro de artes, íamos para a parte de engenharia, queríamos curioso, um espaço ficavam nômades, né, dentro da UFES, né? E até que a gente conseguiu um CEMUNI para a gente. E aí não tinha uma cantina. E eu montei com a Lene, uma amiga de faculdade, a primeira cantina. Aquela Olha cantina só. do curso de arquitetura foi meu primeiro empreendimento como empresário. Fui para a Vila Rubim, a gente comprou um monte de coisa e montamos. Era a Cantura da Arquitetina. Que bacana. A gente ainda tinha um DNA bacana no nome. E era no próprio CEMUNI, né? No próprio CEMUNI. Aquela que depois a gente ficou um ano com essa cantina. Terminava a aula, eu corria para atender, a gente tinha funcionários e tal, enfim. E durou um ano esse projeto, porque a gente viu que realmente a gente não ia dar conta. E eu vendi para a Dona Elza. A Dona Elza, a claro. famosa Dona Elza. Então, Isso. aquela cantina que Dona Elza depois passou a administrar, até recentemente, né? Sim. Foi montada, foi meu primeiro empreendimento. Nossa, que bacana, que história legal, hein? Que ótimo. Você falou que pós-UFES, né, você foi para o Rio de Janeiro. Isso, né? Aí antes de terminar o curso, eu já estava com um projeto de ir para o Rio, então eu fiz meu projeto de graduação já voltado para uma experiência do Rio, que foi uma experiência com Lelé. Olha. E foi bem bacana, que eram aquelas escolas de argamassa armada. Então, eu acompanhei o projeto das escolinhas, na época do governo do Brizola, que tinha o CIEPs e as escolinhas, que era projeto do Lelé. E já fiz, então, já fui focando já no Rio, e fui para o Rio. E no Rio, cheia de sonhos, porque eu trabalhava aqui também, eu trabalhava no Instituto Jones Santos Neves, né? Então, com urbanismo, com todos esses nomes, Carpio, vários... Carpio, foi meu professor na faculdade. Vários arquitetos, né, bem conhecidos. Então, eu estava cheia de sonhos. E também teve um outro detalhe que... Eu dei aula também no Nacional, no Colégio Nacional. Eu estudei no Colégio Nacional e eu estou contando um pouco a minha vida, né? Não, sei mas se é isso isso mesmo, que vocês é querem curiosidade, saber. a gente quer saber. Então, eu estudei no Colégio Nacional, fiz o cursinho, né, depois da escola técnica, e passei na UFES e peguei minha pontuação que eu tinha feito e fui no Piquinaton. Falei que eu queria falar com ele. Ele me atendeu, eu falei que eu tinha passado no vestibular, sei lá em que lugar que eu passei, não me lembro mais, mas era bem classificada, que eu tinha curso da escola técnica e que eu iria dar aula. Aí ele me contratou. Então, eu comecei a dar aula com 18 anos, 19 anos, sei lá. Caramba. Era muito nova. Aí, um ano anterior eu era aluna, no ano seguinte eu era professora. E eu dava aula da pré-escola até o 2º grau.
Então, eu tinha alunos de 16 anos e eu tinha 18, 19. E foi muito legal, Caramba, porque desafio, foi um né? desafio interessante. E eu gostava, eu fazia teatro e tal, enfim. Aí eu levei a turma para conhecer as cidades históricas aqui, Santa Leopoldina, Santa Teresa. Fiz uma viagem com elas. Aí achei super legal, falei, vamos para Ouro Preto. E aí, bom, levei a turma para Ouro Preto. Nossa, que responsabilidade, hein? Exatamente, não tinha a Caramba. menor noção. Aí um dia eu cheguei em casa, alguém ligou para minha casa, telefone fixo, né? A minha funcionária lá de casa falou, telefone para você. Eu atendi e falaram, Dona Rita. Eu falei, peraí, estão enganados. Não, porque minha filha nunca viajou, quero que você tome conta dela. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Já virou tia, rapidinho. Elas tinham... Mas foi uma experiência incrível conhecer Ouro Preto com aquela turma. Então, foi bem bacana, assim, essa experiência de aula. Mas voltando para o Rio, então isso tudo foi em Vitória, né? Cantina, dei aula, trabalhava no Instituto Jones, cheguei no Rio e descobri que eu não era nada. Curso da UFES, recém instalado Todas na as universidade, dificuldades, né, não era curso, o FRJ, É. grandes universidades, e eu cheguei muito cheia de sonhos e descobri que o que eu tinha para mim era trabalhar em loja, como vendedora. E eu falei, cara, eu não estudei para... Sim, nada contra, mas naquele momento não era isso que eu queria. Ambições, tinha né? outros desejos. Uhum. E aí eu falei, mas eu tenho que entender essa cidade, né? Eu tenho que compreender. Aí fui trabalhar num escritório, tipo um escritório de representações, que lá eles usavam muito revestimentos. O Rio usava aquela era diferente de Vitória. Usavam espelhos envelhecidos, muito papel de parede. Uma outra fase. Esses pisos, né, que agora a gente está conhecendo aqui em Vitória, mas já se usava lá. Pisos de... tipo, não era vinílico, esses MDFs de madeira, enfim, já tinha todo um processo de revestimento muito mais forte do que Vitória. Aí eu fui trabalhar nesse escritório, fiquei 3 meses. E falei, bom, se for para vender, eu vendo para mim. Aí pedi demissão e abri o meu escritório. Então, eu era muito nova quando eu abri a primeira empresa, que é essa empresa que vem até hoje, ela é bem antiga. Então, eu abri no Rio, aí falaram que eu era louca, que Rio não era Vitória, que eu tinha que tomar cuidado. Aí, enfim. Aí eu falei, não, vou abrir, quero ter meu escritório, quero conquistar o meu sonho, né? Aí abri e comecei também a colocar esses revestimentos. Fazia o mesmo modelo que o outro escritório fazia. Aí eu chegava, a gente ia na casa do cliente. Eu chegava na casa do cliente, ele queria comprar o papel. Eu falei, não, você não precisa comprar papel, nem esse espelho. Por que você não faz um projeto, quebra essa parede? Aí comecei a pegar alguns projetos e outros projetos e outros projetos. E aí Você nunca mais parei. Entrando no mercado, né? Assim, entrei no mercado do Rio né? de Janeiro, isso. Fiz bons projetos lá, fiz projeto para a Gillette do Brasil, recebi uma premiação, né, como fornecedora, que eles sempre faziam para os fornecedores. Foi uma experiência também incrível, porque eles fizeram eu nunca fui de entrar em concursos, né? Depois até acabei entrando no IAD e tal, mas de apresentar o projeto antes. Mas na Gillette valia a pena. Ele pediu um estudo, eu fiz, aí eles me selecionaram e chegaram para mim com o projeto, aí pagaram o projeto e falaram assim, e lá a gente ganhava muito bem, tá? Rio de Janeiro... Era outra escala de valores. Porque eu cobrava né? o projeto e depois eu cobrava administração e fiscalização das obras. Olha, isso é interessante. Então, isso eu falo tinha até 2 hoje. elementos, eram 10, sei lá, isso. era tipo 10% de administração e X de fiscalização. Então, era um valor substancial. E ele falou, olha, dia tal, a gente vai ter uma reunião com o presidente da Gillette de Boston, ele vem para essa sala. E a sala tinha que ficar pronta. Aí me apresentou a pessoa que comprava, apresentou um outro engenheiro que fez a fábrica de Manaus. Cara, e foi assim, uma loucura. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Caiu o teto, aí eu tive que sair de lá 2 horas da manhã fiscalizando a obra e tal. Era uma sala, mas ela era bem cheia de tecnologia para a época, sabe? Bem bacana. Até saiu num livro essa sala. Essa sala especificamente que foi esse detalhe. Mas deu tudo certo, só que eu estava grávida do Rafael na época. Nossa, eu falei, que batismo que foi não isso. quero né? isso para mim, não. Mas ele já tinha 6 anos, né, que eu já estava no Rio. Mas foi uma experiência incrível e outros projetos, né? E depois foi minha fase com Zanini. Então, nessa época, eu fiz muito projeto comercial. Grandes escritórios, tipo 3 escritórios de 1.000 metros cada um. E até cheguei, aí a Gillette mudou para São Paulo, quase que eu fui fazer o escritório de lá, mas eu já estava em Vitória e já ficou mais difícil, mais complicado. Essa foi uma fase muito de projetos
comerciais, que é muito bom, adoro trabalhar com projeto comercial. E tinha, assim, projetistas de acústica. Foi onde eu aprendi bem lidar com Calandra, que era do Alberto Reis, no Shopping da Gávea até hoje. Eu vou no Shopping da Gávea, eu lembro, ele que desenhava as primeiras luminárias. Depois foi uma fase com o Zanini, né, que já foi um outro momento da minha vida. Aí eu fiz muitas casas, né? Foi um período que eu fiquei sócia do Zanini. Foi bem rico, hein, Rita? Você pegou essa questão de todo quando você faz essa arquitetura relâmpago, digamos assim, de interiores, de design, como essa sala que você falou, a gente chama isso porque tem que ser uma solução rápida, bem diferente e que tem uma data certa, limite para estar pronta ali, né? Isso já é um crescimento. E, de repente, você vai agora para um escritório mais residencial, né? Que talvez o projeto é um pouquinho mais longo, não era assim, mais... Não, os projetos de escritórios eram longos, porque eram grandes escritórios. Então, você tinha, assim, não era... Foi muito rico, porque eu conheci muitos revestimentos da época, que tinha de melhor de tecnologia. Eu dei o exemplo da sala, porque nela tinha reunião naquela sala, então tinha que ficar pronta. E obra, eu executava obra. Eu fiz obra de um hangar no aeroporto de Jacarepaguá pela minha empresa, assim. Sempre fui muito ousada, eu acho, né? Que se você perguntar... À frente do tempo, né? Sim. Corajosa. Eu falo que é coragem, mas assim, hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu tive coragem de fazer aquilo. Como que eu levei aquelas meninas para Ouro Preto? E assim... não pensava muito no problema, eu via coisa interessante. A emoção da execução era que me carregava, né, que me levava para frente. Então foi uma fase de escritórios, grandes escritórios. Com o Zanini, na verdade, eu até comentei isso recentemente, porque fui crescendo o escritório, eu já tinha engenheiros trabalhando comigo, arquitetos, carro, motorista para circular, porque estava numa fase de crescimento. E aí eu comprei um escritório, né, era alugados que eu tinha, eu comprei duas lojas, na verdade, e comecei a fazer uma grande obra para reformular. E isso foi na época entrou o Plano Collor. Quando eu inaugurei o escritório novo, foi na época do Plano Collor. E aí foi uma quebradeira geral de todo mundo, problemas gravíssimos no mercado, marceneiro quebrando, que foi afetando a gente. Aí quando chegou no final do ano não tinha ninguém. Foi a primeira vez na vida que eu coloquei uma secretária eletrônica. E o escritório estava bem grande e eu não tinha mais ninguém. Aí vim para Vitória, eu já estava com o Rafael com 1 ano, e vim para Vitória de férias. Quando eu voltei, tinham 2 recados, né? Porque tinha saído um projeto meu no Jornal do Brasil, na época era um dos melhores jornais. Sim. De um caderno casa, enfim. JB. Aí eu voltei, tinham 2 recados, na secretária 2 casas, uma em Viçosa e outra em Niterói. Aí eu falei, bom, vamos começar, né? Nesse período eu encontrei Zanini estava voltando da França, e aí ele foi para o meu escritório. Na verdade, ele que foi para o meu escritório, porque ele ia morar na França, enfim, e tinha acontecido um acidente com ele resolveu voltar para o Brasil. E estava trazendo o material dele, e eu falei, não, Zanini, eu estou com um escritório enorme e agora estou numa fase de transição. Aí ele levou tudo para o escritório e a gente se associou de fato. Nossa, nós fizemos uma sociedade mesmo, né, no papel. Assim, ele foi sócio na época a empresa chamava Aresta Viva, mas se transformou na Síntese. É isso que eu ia falar, você sintetizou. Aí quando eu sintetizei com o projeto, quando eu comecei a trabalhar com evento, aí eu fiz uma síntese, assim, enfim. Na minha cabeça era uma síntese. E foi uma fase muito riquíssima, né, porque a gente viajava ficamos 1 mês na Europa, na época, com palestras e apresentações do trabalho dele em grandes locais, na Universidade de Lausanne, na Suíça, em Grenoble, que tinha o projeto Crater, que era... Enfim, foram projetos muito ricos. Se falar dessa fase, ela é bem longa. Reunião na Unesco, sabe? Projetos, a gente encontrava pessoas da África. Era uma coisa muito rica, como eu falei. Desenvolvi projetos para uma Planalto Central, com alguns artistas, como Ciron Franco. E depois, nesse momento, eu voltei para Vitória, depois de um tempo. Aí, voltando para Vitória, deixei o escritório no Rio ainda por um tempo. Tentei administrar as 2 coisas. E aí, de repente, surgiu o Casa Cor, assim, como uma vontade de fazer um evento para arquitetos, mas eu não tinha vontade de ser empresária. Era mais para ter um espaço para a gente apresentar os projetos. Eu tinha participado de um projeto similar no Rio e tinha adorado, era eu, Sérgio Rodrigues, o Zanini. E aí eu falei, por que Vitória não tem? Eu fazia muito
o projeto usava os móveis do Zanini e Sérgio Rodrigues. Aí nesse evento tinha um espaço do Zanini, que a gente fez com os móveis do Sérgio, e eu fiz um espaço meu sozinha. Aí eu falei, por que não tem isso em Vitória e tal, enfim. Abriu uma luz, e né? aí Você foi, assim, vou levar isso para Vitória. Pensei e foi conversando, né, com alguns profissionais. E aí fui à Casa Cor de São Paulo, perguntei às senhoras, que eram as donas na época do projeto, e elas falaram, não, tem que procurar o Rio, porque a área do Espírito Santo pertence ao Rio. Aí eu procurei a Patrícia, divisão, né? Tinha na época. E aí a gente se associou com a 3 Plus do Rio de Janeiro, que fazia a Casa Cor Rio, e fizemos juntas aqui no Espírito Santo 4 edições. Depois eu assumi sozinha. Mas na verdade eu já fazia, né? Era mais uma questão burocrática, né, no papel, porque elas não podiam vir, então eu já desenvolvia sozinha. E onde é que foi a primeira Casa Cor? Foi na casa do Helmut, aquela casa do Helmut? Em 96, 25 anos depois eu fiz a 25ª que você participou. Isso, foi muito legal. A gente fez lá a Praça Chocolate, foi muito bacana ali. Isso. Naquele pátio. Então, e a primeira, como é que foi assim? Você convidou os profissionais? Foi muito interessante. Eu fui para São Paulo, como eu falei, fui para o Rio, não peguei o avião, fui para o Rio, trouxe o projeto e eles tinham um formato, né, que você tinha que convidar. Eu comecei a convidar, pedia portfólio, todos os profissionais mandaram portfólio, todos eles. Eu não estava ainda com contato com muitos, né, da época de faculdade, o momento era outro, tinha 10 anos que eu tinha ficado no Rio, então estava tudo diferente, todo mundo mandou portfólio, a gente selecionou e convidamos eles para participarem. E foi uma das maiores, assim, era muita gente. Eu me lembro dessa, eu visitei era, assim, essa. Coisa de, acho que foi a maior em número de profissionais. Porque lá era uma área muito grande, né? Plano, uma casa e era grande novidade, também. então no fundo todo mundo queria, né? Estar junto e participar, enfim. Foi um sucesso muito grande, tanto é que ela voltou para lá, né? 25 anos depois, né? E a partir daí você, obviamente, depois da primeira, você passou para a segunda, você falou que a partir da quarta você teve que, aí você assumiu sozinha, né, esse projeto Casa Cor, né? A partir da quarta, depois eu fiz a casa do governador, aí ele foi envolvendo, né, muita emoção, muito interessante. Eu não queria concorrer com os próprios profissionais que estavam aqui, então eu fui afastando um pouco da área de arquitetura. Eu comecei a fazer, continuei com alguns projetos fora daqui, fiz casa em São Paulo, tinha uma casa em Salvador, e fui deixando que não me divulgando tanto como profissional. Mas continuava fazendo. O restaurante Mercador tinha sido um projeto meu. Nossa, ficou lindo aquele Mercador. Foi um projeto que eu amo, né? Gostei muito de fazer. Depois fiz a loja de vinhos do Carone, aquela de Santa Lúcia. E depois peguei a casa, em algum momento eu peguei a franquia de Pernambuco. Então eu fiquei com 2 franquias. Nossa, você chegou a pegar a franquia de Pernambuco? Fiz 6 edições, fiz no Porto, em Pernambuco, fiz em Olinda. Então, realmente não dava para eu continuar administrando o escritório. Aí, depois eu parei de fazer Pernambuco, porque realmente era muito cansativo. E aí, sempre estou fazendo algum projeto, estou sempre desenvolvendo alguma coisa. Não para, viu? Não. Eu amo arquitetura, eu gosto muito de fazer. Que bom. Dá muito prazer, né, o projeto. A gente está aqui hoje na 28ª edição, né? Isso. Então, assim, estamos aqui no Clube Ítalo, novamente, né? Um lugar maravilhoso, profissionais muito bacanas, tá linda a Casa Cor, parabéns para você, Rita. A gente tem visto, assim, os profissionais, cada ano que passam, eles tentam, não vou dizer assim um superar o outro, mas é auto-superar, né? A gente sabe que esse processo de Casa Cor, pelo menos para mim, as pessoas que eu converso, é um momento que você exercita a sua arquitetura, você vai ali para frente da obra, aquilo ali não deu certo, você tenta de novo. Por mais que você planeje desenho, mas você fica à frente do processo. Eu acho que acaba sendo um grande crescimento. Então, eu já estou à frente de várias edições e, assim, cada edição que passa, eu tento, assim, buscar um pouco mais à frente. Estou nessa edição, pedir ajuda às meninas da Flat para me ajudarem. A Letícia e a Isabela entraram de cabeça também, a gente conseguiu fazer essa área aqui muito bacana. As outras áreas lá dentro dos profissionais também estão muito bonitas, né? Então, assim, parabéns a você pelo trabalho. Eu ia fazer uma pergunta, tinha prometido a ela que ia perguntar onde é que vai ser a Casa Cor do ano que vem, mas... Vamos deixar essa pergunta, né, para outro momento. Outro momento, que ela sempre revela isso lá na frente, né? Vamos ver se esse ano vai ter uma surpresa de revelar no último dia final, né? Quem sabe, né? A gente nunca sabe. Mas, Rita, olha, muito obrigado pela sua
pelo papo aqui. Eu tinha muita curiosidade de entender, de saber como é que foi essa sua carreira, principalmente assim, uma das primeiras turmas de arquitetura. Você foi uma das primeiras a formar na arquitetura, né, aqui no estado. Uma segunda turma, né, formar. Exato. Era uma época que todos os profissionais, as pessoas iam para fora do estado, né, que iam buscar esse curso fora. Então vocês encararam aqui. Imagina a confusão que foi, né, que você falou pra gente aí, até você conseguir tirar o diploma, mas desde a faculdade você tem esse espírito empreendedor. Eu acho que isso aqui, ó, que é das Béia, aqui, vamos fazer um brinde para as Béia aqui, ó. Vou fazer. Peraí, deixa eu pegar aqui. Dá a volta. Viva as Béia, que está aqui para prestigiar exatamente esses empreendedores, arquitetos, né, aqui do estado. E a gente agradece muito a tua visita. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para os jovens profissionais, ou quem pensa em entrar na Casa Cor no ano que vem, ou quem pensa em ser um empreendedor, como empreendedora, né? Empreendedor como você também, você fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer esse momento, acho que foi muito rico, e a Casa Cor realmente está linda, mas porque nós temos grandes profissionais, como você falou, o processo não é fácil, ele é desgastante em algum momento, né? Um momento que você fica de frente para você mesmo ali naquela criação daquele espaço, porque você não tem um cliente, muitas vezes ali para, né, solicitar, e você até colocar, não, foi o cliente, não, fui eu mesmo. Mas é muito rico, e principalmente a troca que acontece entre os profissionais, né? Acho que essa troca esse ano, então, foi bem rica, e isso enriquece o processo, enriquece o resultado. Então, é agradecer mesmo. E é um presente para a cidade, né? A Casa Cor, ela sempre tem a temporada dela de apresentação, né? Então, quem visita a Casa Cor vê esse presente, vê as tendências de cores, texturas, materiais e dos próprios profissionais. É a hora que as pessoas têm a oportunidade de estar numa prateleira e estar de frente para o mercado, para seus clientes, para a sociedade. Agradeço demais a presença da Rita Tristão, que nos honrou muito aqui, nos contou a sua trajetória muito bonita, uma trajetória empreendedora, de exemplo, né, para nós profissionais, para as pessoas. Então, esse episódio, você pode clicar na nossa plataforma, nos indicar para os seus amigos. Nós estamos em crescimento e agradeço demais a vocês por estarem aí vendo e ouvindo esse nosso podcast. Muito obrigado a vocês.